Vamos meditar na palavra de Deus, que fica em Salmos, capítulo 30, versículo 5, parte B. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Essa palavra, esse versículo, Deus falou muito ao meu coração nesta manhã. O que o Espírito Santo revela para mim e para você nesta manhã a respeito desse versículo? Deus, Ele não dorme. Deus, Ele está sempre ligado. Ele está sempre nos protegendo. Enquanto nós estamos dormindo, Deus Ele está nos guardando. Os anjos estão acampando ao nosso redor, nos protegendo do mal. Então, toda vez que nós vamos orar, nós temos que pedir para que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor. Por quê? Porque assim como existe anjos do mal, assim como existe demônios, existe os anjos celestiais. Os anjos, os querubins, os anjos do Senhor. Então nós temos que pedir, em nossas orações para Deus enviar os anjos para acampar ao nosso redor. Porque assim como diz a palavra, os anjos acampam ao redor daqueles que temem o Senhor. Então isso é muito importante, nós incluímos em nossas orações. Também nós temos que pedir para os anjos acampar ao redor da nossa casa. Nós temos que pedir para os anjos acamparem dentro do nosso lar, com espada de fogo. Nós temos que pedir isso para o Senhor. Por quê? Porque os anjos malignos, os demônios, eles também ficam ao derredor, querendo nos tragar. Satanás, ele fica ao derredor, tentando nos devorar. Ele não fica ao nosso redor. Ao nosso redor ficam os anjos, ele fica ao derredor, Então, nós temos que pedir para o Senhor os anjos dele, nós temos que falar, Senhor, envie seus anjos para acampar ao meu redor, ao redor da minha família, ao redor da minha casa. Então, a gente sempre tem que estar orando em nome de Jesus. Porque nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo para nos defender, mas nós temos também anjos celestiais para nos defender. Então, em nossas orações, nós temos que pedir isso para o Senhor. E o que Deus também fala ao meu coração nesta manhã, que se você pediu algo para Ele, que é para você esperar e confiar. Porque Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Assim como diz sua palavra. O Senhor, Ele cumpre suas promessas. Mas Ele vai cumprir no tempo certo e na hora certa. E quando acontecer a bênção na sua vida, vai será perfeita. Porque nós servimos um Deus perfeito. Então espere no Senhor. Assim como diz o versículo Salmos, capítulo 40, versículo 1, diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Então o que fala nesses salmos? A paciência, nós temos que ter paciência em esperar o Senhor realizar o milagre na minha e na sua vida. Então vamos ter paciência, vamos esperar acontecer. Eu sei que é difícil esperar, é difícil para mim e é difícil para você. Mas a palavra ela nos ensina a esperar. Nós temos que ter paciência, porque a falta de paciência gera ansiedade. E a ansiedade, ela é uma doença. Se nós não temos paciência, nós vamos ficando cada vez mais ansiosos. E isso impede de que a gente tenha uma boa noite de sono, isso impede de que a gente se alimente bem. Porque nós ficamos pensando naquele problema o tempo todo, nós ficamos ali focados no problema. E aí nós falamos que entregamos para o Senhor e nós, de fato, entregamos assim parcialmente. A gente não entrega tudo nas mãos de Deus. Então a gente fica focado no problema
e não temos a paciência que nós precisamos, e aí ele vai nos consumindo, ele vai consumindo a nossa alma. E aí ele gera uma ansiedade. Então Deus ele fala para mim e para você nesta manhã, para a gente não ficar ansioso. Espere no Senhor, deixe nas mãos dele o problema, mas deixe de verdade. Entregue, fala, Senhor, entregue esse problema nas suas mãos. Que ele vai resolver no tempo dele e na hora dele. Né? Deus fala para mim e para você nesta manhã isso. E voltando a falar do Salmo, né, do Salmo que nós meditamos no começo, que fala: o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Então, às vezes nós estamos passando por dificuldades, por problemas, e nós às vezes passamos a noite até chorando mesmo. A gente fica triste, às vezes fica sem dormir, né, pensando no que aconteceu, né, tentando resolver o problema, até tirar a noite de sono. Então, às vezes nós passamos uma noite chorando, uma noite preocupada, às vezes não dormimos por isso. Só que nós temos que pensar que nós estamos passando aquele dia por esse problema, mas que no outro dia Deus ele pode solucionar esse problema, que a resposta ela pode vir no outro dia. Então um dia a gente está chorando, mas no outro dia a gente está sorrindo, porque Deus renova nossas forças, todos os dias Ele renova a minha e a sua força. Então nós temos que pensar sempre assim, esse versículo, nós temos que gravar, decorar esse versículo, gravar na nossa mente e no nosso coração, porque nós temos que pensar, hoje eu estou chorando, mas amanhã eu vou estar sorrindo, porque eu sirvo um Deus vivo, eu sirvo um Deus que cumpre as suas promessas, e eu estou passando por isso, mas Deus ele vai me ajudar, eu vou solucionar esse problema, eu vou voltar a sorrir de novo. Então, o nosso Deus é um Deus que não dorme. Jesus, ele não dorme, o Espírito Santo não dorme. Né? Então, nós temos que pensar assim, o nosso Deus, ele nos guarda do mal, ele nos protege, ele envia anjos para nos guardar. Né? Nós servimos um Deus maravilhoso. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é um leão. Jesus, ele foi o cordeiro quando ele foi para a cruz. Ele foi nosso cordeiro imolado. Ele foi como um cordeiro para a cruz, calado, ele não falou um ai, porque a partir do momento que Jesus falasse alguma coisa, ele ia pôr tudo a perder, né? Então por isso que Jesus ele ficou quieto, sabe? Quando o prenderam, quando levaram ele para a cruz, quando ele foi crucificado, Jesus sofreu muito, né? Jesus não falou nada, não é porque Jesus foi covarde, ou porque Jesus não teve coragem. Não é isso. Jesus não falou porque se ele falasse, ele ia perder a batalha. Satanás ficava rodeando Jesus. Satanás usou soldados para açoitar o mestre. O diabo usou pessoas para falar palavras horríveis para Jesus. Para Jesus, ele responder com ira, com raiva, para pôr tudo a perder, para nós perdermos a nossa salvação. Então Satanás ele fez isso, só que Jesus ficou firme o tempo todo ali, Jesus ele aguentou calado. Já pensou? Pare para pensar, ele foi açoitado, Jesus disse que o chicote ele tinha nas pontas, ele tinha ferro nas pontas, e quando chicoteava o mestre, saía pedaços de carne do Senhor. E o Senhor sofreu muito, Jesus ficou deformado na cruz. Mas por que ele fez isso? Para salvar a minha e a sua vida, porque ele nos ama, ele fez isso por amor, a mim e a você. Jesus fez isso por amor. Deus deu seu Filho amado para padecer na cruz por amor a nós, pela sua criação, porque ele nos ama e ele quer que nós sejamos todos salvos por ele. Por isso que Jesus deu o seu Filho. Então Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus, ele foi um cordeiro imolado quando ele foi para a cruz. Por que ele foi um cordeiro? Para nos salvar. Então ele foi oferecido como um cordeiro. Só que Jesus, ele morreu e no terceiro dia ressuscitou. Ele está no céu, ao lado direito do Pai, à destra do Pai. Então Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é o nosso rei, ele reina. Deus deu poder para ele no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é poderoso, então, portanto, ele não dorme. Jesus não dorme. Jesus está ao lado do Pai, ali nos defendendo. Quando nós oramos, Jesus intercede por nós como advogado fiel.
Ele fica nos defendendo. E fique sabendo que esse advogado do céu, que é Jesus, ele ganha todas as causas. Se você tem uma causa que você não consegue resolver com as suas forças, entregue nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, eu entrego hoje tal causa nas mãos do Senhor, Jesus, e eu creio que o Senhor vai me defender diante do Pai e eu vou vencer em teu nome. Então, se você tem uma causa, eu não sei qual que é o seu problema, mas Jesus sabe, entregue hoje para Ele, que Ele vai te defender diante do Pai, e eu creio que em nome de Jesus, na hora certa e no tempo certo, o seu milagre vai acontecer, a sua bênção vai chegar, em nome de Jesus. Só que você tem que confiar em Deus, você tem que confiar de verdade, você tem que orar e falar, Senhor, eu descanso no Senhor, eu entrego para o Senhor o meu problema, e eu vou ficar em paz, que o Senhor vai resolver. Então, confie no Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que Ele não dorme, Ele está sempre cuidando de nós, e para eu e você confiar nele, que no tempo certo e na hora certa, Ele dará a nossa bênção, né? Essa é a palavra de hoje. Receba essa palavra em nome de Jesus, porque eu já recebi. Tenha um dia muito abençoado na presença do Pai. Amém.